Vou mostrar mais duas opções que são bem legais aí quando a gente trabalha com modelagens, principalmente para algumas coisas que seriam muito complicadas de se fazer manualmente, então o Cinema 4D chega arrasando com essas ferramentas. Primeiro de tudo, ó, eu estou com um arquivo novo, eu vou criar um primitivo lá em cima, só que dessa vez não é um cubo, tá? Dessa vez a gente vai na esfera. Vou pegar essa esfera, vou jogar ela um pouco para o lado, vou segurar Ctrl e arrastar pelo eixo X para duplicar. Então tenho duas, né? Duas esferas. Você pode duplicar, você pode criar uma, depois arrasta e cria mais uma, enfim, o importante é ter duas esferinhas aí no seu arquivo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar ali na ferramenta, ó, essa aqui, tá? Clique e segura. Eu tenho algumas opções que a gente já viu. Eu vou em Metaball. Seria, né, uma metaball. Quando eu crio uma metaball mais uma vez, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque ela é da cor verde. Ela precisa de elementos para que ela gere alguma coisa. Então eu vou clicar aqui, ó, e arrastar a esfera 1 para dentro do metaball e a outra esfera também. As duas estão dentro do metaball. Deu para perceber que visualmente aconteceu uma paradinha diferente com os círculos, né? Com as esferas. Elas ficaram mais feias, ficaram mais rústicas, vamos dizer assim. E aí, o legal é que quando você seleciona qualquer uma das esferas, não clique em cima do metaball. Se você clicar no metaball ali, ó, e mover, ele move as duas. Clique em cima de qualquer uma das esferas. Então, cliquei nessa. Quando você move, olha que louco isso aqui. O metaball consegue criar uma nova forma usando aquelas duas esferas. E aí você pode mover, ó, não importa o quanto você mova, quando você está próximo, ele já gera uma estrutura de novos polígonos unindo esses dois. Não sei se você manja de programas 3D, mas geralmente para chegar em resultados que nem esse é bastante complicado manualmente. Eu nem sei se dá para chegar a um resultado desse aqui manualmente, o negócio seria meio piração, tá vendo? Então ele já cria essa forma para você. Se você clica também, ó, nas opções dos seus atributos, eu vou deixar essas bolinhas assim conectadas, bem bonitinhas. Se você clica ali no Metaball, nas opções dele, lá nos atributos, na parte de Objects, não se esqueça, tá? Você tem o Basic, Chord, é tudo igual. O Fong geralmente é uma opção que você tem para quando você tem um tipo de cobertura, né? O Metaball cria esses polígonos, então você tem a aba de Metaball. Mas vamos lá em Object. Em Object você tem algumas opçõezinhas que você pode trocar. Por exemplo, Who Value. Né? O Who Value, você tem a opção de quanto de expansão essa nova forma que une os dois vai ter. Então, se você coloca valores maiores, ela vai cada vez deixando eles se conectarem menos. Se você coloca valores menores, ele cria uma forma meio grotesca, né? Fica uma coisa meio monstruosa. Então, se você move aqui, ó, a esfera, ele amplia bem mais as opções dos dois. Então é para isso que serve essa opção de Who Value. Embaixo aqui você ainda tem as opções de Editor Subdivision. Quanto maior o valor que você colocar, né? Na verdade aqui, esse Editor Subdivision ele é meio maluco, porque quando a gente mexe com subdivisões, o que acontece? Geralmente quanto maior o valor, mais subdivisões. Aqui na verdade é o contrário, porque é como se ele estivesse se baseando no tamanho da subdivisão, no tamanho do polígono criado. Então se você coloca um valor menor, ele cria polígonos menores. Consequentemente, ó, fica uma forma muito mais, até engasguei, tão emocionado que eu fiquei. Consequentemente, ele cria uma forma muito mais bonita, muito mais orgânica. Bonita ficou uma péssima definição, mas entendeu, né? Orgânica, então ficou muito mais da hora. Essas são algumas opções que você tem no Metaball. E você também tem não só o Editor Subdivision, mas você tem também essa opçãozinha de Render Subdivisions. Aqui seria a ideia de quantas subdivisões você vai ter na hora de renderizar. Se você renderiza aqui com esse valor de 5, ele fica meio lixo. Se você renderiza com outro valor, ó, ele deixa um pouco mais suave. Você ainda tem esse Accurate Normals. O Accurate Normal serve para deixar mais suavizado ainda. Ele dá uma... Vamos dizer que ele dá uma melhorada, tá vendo? Então você tem as suas subdivisões, se você coloca o Accurate Normal, difícil falar isso, né? Accurate Normal, ele deixa mais suave, olha só. Bem mais suave essa sua superfície. Um outro exemplo rápido para você aqui, ó, eu vou criar um cubo, eu sei, eu não poderia fugir do cubo, né? Vou criar o cubo, vou colocar ele com 2 segmentos em todas as partes dele ali, tá? Então eu já tenho isso aqui. Vou arrastar o cubo para dentro do Metaball. O que acontece quando eu faço isso? Virou uma piração, né? Eu vou arrastar o cubo aqui um pouco para o lado, ó. O cubo ele não forma a estrutura do cubo. Ele pega cada um dos pontos do cubo, né, daquelas ligações de linhas,
e cria bolinhas. Então aqui eu posso vir, ó, e diminuir ou aumentar o cubo, ó, e eu interfiro no tamanho dessas bolinhas. E aí se eu venho e uso a ferramenta de movimentação, ó, ele une esses caras. Nossa, essa ferramenta é muito louca. Ele une os caras aqui criando uma forma meio doida. E aí você pode interagir com eles de uma forma bem legal. Ó, se você vem com rotação também, ó. Tudo isso aqui interage. Pô, isso aqui é muito legal mesmo. Funciona muito bem essa ferramenta. Fora que o processamento dela também não é muito lento. Então ainda fica legal de você trabalhar. Então esse aí foi o Metaball. Eu vou mostrar para você uma outra ferramenta que é o Atom Array. Para trabalhar com o Atom Array, eu vou criar de novo o quê? Uma esfera. Pensou que era um cubo, não é não? Não, aqui é uma esfera. O que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou deixar essa esfera criada, vou lá em cima, clicar em cima desse botãozinho e eu vou na opção de Atom Array, que é esse aqui. Até me perdi, né? São tantas opções, esse aqui, ó, Atom Array. Agora eu vou fazer o seguinte, vou arrastar a esfera para dentro dele. Quando eu faço isso, pronto, ele já gera uma superfície, que é mais ou menos uma superfície como se fossem cilindros, onde são linhas, e esferas, onde são pontos, né? Então ele pega a estrutura da minha esfera e gera esses objetos a partir dele. Aqui é legal, porque ele funciona da mesma maneira como qualquer objeto. Ó. Se você gira, não importa o que você faça aqui direto com o Atom Array, ele já vai, ó, fazendo automaticamente na esfera. Nas opções de atributos do Atom Array, na aba de Object, você pode ver que não tem tantas opçõezinhas assim, né? Ó, são poucas coisas. Mas você tem, ó, o Cylinder Radius. O Cylinder Radius seria a espessura desses cilindros, tá vendo? Que estão em volta ali das bolinhas. Existe uma ligação também aqui, uma coisa meio amistosa, né? Entre o Sphere Radius e o Cylinder. O que acontece? O Cylinder nunca passa, né? Ele nunca consegue ter um valor maior do que o Sphere. Não dá. Então a esfera pode ter, você pode colocar um valor bem grande aqui, ó. Tá? E quando você diminui a esfera, automaticamente você diminui o cilindro. Mas o cilindro nunca é mais espesso do que a esfera. Tá? Então você pode mudar bastante essas opções. Por quê? Porque se você deixa os dois com o mesmo tamanho, eu vou colocar 2 e 2. Aqui, ó. 2 e 2. Então você não enxerga as esferas. Aí você tem só uma grade, né, de cilindros, de linhas. Agora, se você aumenta a esfera, aí você tem os dois. Você tem a sua esferinha e também o seu cilindro. Se você fala, pô, professor, mas tem muitos círculos, muitas linhas, como é que eu diminuo isso? Vai lá nas opções da sua esfera, clica nela. Nos atributos você tem os segmentos. E aí você pode diminuir a quantidade de segmentos. Quando você coloca menos, ó, a sua esfera fica mais... como é que eu posso dizer? Menos complicada. Nas opções ainda do seu Atom Array, você tem mais uma ali embaixo, ó, que você tem o seu Subdivision, tá vendo? Que é as suas subdivisões. Ou seja, se você colocar um Subdivision bem baixinho, as esferas nem parecem esferas, parecem uns objetos meio manipuláveis aí que a pessoa bateu na fúria, né? Ficou todo esmagado. Agora, se você aumenta aí os seus subdivisions, fica muito mais definido, muito mais circular, muito mais orgânico, muito mais bonito. Então você já tem essas opçõezinhas na hora de você trabalhar com Atom Array. Então aí ficam essas duas que eu queria te mostrar que são bem legais. Claro que eu pessoalmente prefiro o Metaball, porque ela tem um resultado muito mais da hora. Próximo vídeo a gente continua vendo algumas opções interessantes.